Pagar impostos é uma daquelas certezas da vida, né? Mas já parou para pensar em como uma obrigação que está lá escrita de forma abstrata na lei se transforma naquela conta específica com valor exato e data de vencimento? Pois é, existe todo um caminho oficial para isso. E é exatamente esse processo que a gente vai desvendar hoje. Como um simples dever vira uma dívida fiscal concreta que pode ser cobrada. E para nos guiar nessa exploração, a gente vai se basear em um material fantástico. O Caderno de Estudos número 5, sobre crédito tributário e lançamento. Ele foi elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o grande idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. É uma fonte de conhecimento incrível que detalha tudo isso de uma forma muito clara. Então, a grande questão que fica é essa. Como é que o Estado pega a teoria da lei e transforma numa cobrança real, que pode ir parar na justiça se não for paga? A chave para entender tudo isso está num procedimento fundamental do direito tributário, e é nele que a gente vai mergulhar agora. Nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender a diferença entre o dever e a dívida de fato. Depois, vamos focar no ato que oficializa tudo isso, conhecer os 3 caminhos possíveis para isso acontecer, ficar de olho em algumas regras e pegadinhas cruciais e, no final, entender por que esse processo todo é tão importante. Ok, para começar, o ponto de partida é entender que um tributo tem, digamos, 2 fases, 2 lados da mesma moeda. Existe um momento em que o dever nasce e o momento em que ele se torna uma dívida oficial. Vamos ver direitinho como essa transformação acontece. De um lado, a gente tem a obrigação tributária. Ela surge quando acontece o que a lei chama de fato gerador. Por exemplo, recebeu um salário? Pronto! Nesse exato momento nasceu a obrigação de pagar imposto de renda. É uma ideia, um dever que ainda está no campo abstrato. Do outro lado, a gente tem o crédito tributário. Pensa nele como a obrigação que ganhou nome e sobrenome, RG e CPF. Agora ela tem um valor exato, uma data para pagar e está prontinha para ser cobrada oficialmente pelo Estado. Certo? E o que é que faz a conexão entre esses 2 mundos? O que transforma a obrigação em crédito? A grande ponte que liga uma coisa na outra é o que a gente chama de lançamento tributário. É esse procedimento administrativo que dá vida à dívida. O artigo 142 do Código Tributário Nacional define o lançamento como uma espécie de checklist oficial do fisco. Basicamente, a autoridade fiscal vai lá e confere se o fato gerador realmente aconteceu, calcula o valor exato do imposto e, por fim, identifica quem é o devedor. Mas aqui vem o ponto-chave, a essência da coisa. O lançamento tem uma natureza dupla. Ele declara algo que já existia, a obrigação, e, ao mesmo tempo, ele constitui algo novo, o crédito, ou seja, a dívida oficial pronta para cobrança. E atenção, esse procedimento não é feito de qualquer jeito não. Ele segue regras de ouro, muito rígidas. Primeiro, ele é obrigatório. O fiscal não tem a opção de fazer ou não fazer. Segundo, ele é vinculado à lei, não tem espaço para achismo ou opinião pessoal. E o mais importante, que muita gente esquece, ele sempre olha para o passado. Ele vai aplicar a lei que estava valendo lá na data em que o fato gerador aconteceu. Isso traz segurança jurídica para todo mundo. Beleza, já entendemos o que é o lançamento, mas como ele acontece na prática, no dia a dia? Existem basicamente 3 caminhos, 3 modalidades, e a grande diferença entre elas é quem bota a mão na massa, quem faz a maior parte do trabalho. O primeiro caminho é o lançamento de ofício, ou direto. Nele, o fisco faz tudo sozinho. Ele já tem os dados, ele mesmo calcula o valor do imposto e simplesmente manda a conta. O exemplo clássico que todo mundo conhece é o IPTU. A prefeitura tem os dados do imóvel, calcula o imposto e envia o carnê para a casa da pessoa. Simples assim. O segundo caminho é o lançamento por declaração. Aqui, a gente já pode pensar num trabalho em equipe, uma parceria. O contribuinte tem um papel ativo. Ele precisa fornecer as informações essenciais. Por exemplo, na venda de um imóvel, a pessoa informa o valor da transação. Com base nesses dados, o fisco calcula o imposto e notifica para o pagamento. E chegamos ao terceiro caminho, que é, de longe, o mais comum hoje em dia. O lançamento por homologação, que alguns chamam de autolançamento. Aqui, a bola está quase toda com o contribuinte. É a própria pessoa que faz tudo. Calcula o imposto, preenche a declaração e já paga o valor que apurou. A tarefa do fisco, nesse caso, é conferir depois se está tudo certo e, se estiver, apenas concordar, ou seja, homologar aquele pagamento. Para a gente visualizar isso bem, essa tabela resume tudo de forma perfeita. A diferença está toda no papel de cada um. No lançamento de ofício, quem paga um imposto é passivo, só espera a conta chegar. No por declaração, ele colabora ativamente com as informações. E no por homologação, ele é totalmente proativo. Calcula, declara e paga por conta própria.
fica bem claro como a responsabilidade muda em cada modelo. Agora vamos entrar numa parte um pouco mais técnica, mas que é o pulo do gato, sabe? São aquelas regras e possíveis pegadinhas que os especialistas ficam de olho e que, claro, as bancas de concurso como a FGV adoram explorar nas provas. E aqui, pessoal, atenção máxima. Súmula 436 do STJapa. Isso aqui não é só um detalhe, é uma verdadeira virada de jogo, especialmente no lançamento por homologação. Como o professor Lessa sempre destaca, entender o alcance dessa súmula muda tudo. Ela diz algo muito poderoso. A simples entrega da declaração já vale como uma confissão de dívida. A consequência disso, na prática, é gigantesca. Significa que no momento em que alguém entrega a declaração de imposto de renda, por exemplo, o crédito tributário já nasce ali prontinho. Se a pessoa declarou e não pagou, o fisco não precisa fazer mais nada, não precisa de um lançamento formal. Ele já pode inscrever esse valor em dívida ativa e começar a cobrança judicial imediatamente. Outra regra de ouro é saber diferenciar erro de direito de erro de fato. Pensa assim, se o fisco muda sua interpretação da lei, essa nova regra só pode valer daqui para frente. Ele não pode usar uma interpretação nova para cobrar mais imposto sobre fatos antigos. Isso é o erro de direito. Agora, se o erro foi nos fatos, um cálculo errado, a metragem de um terreno que estava incorreta, aí sim, o fisco pode e deve voltar atrás e corrigir o lançamento. Bom, depois de passar por todos esses detalhes, a gente pode se perguntar, tá, mas por que esse processo todo? Para que tanta formalidade? Vamos agora juntar as peças e entender o quadro completo, o porquê de tudo isso. O fluxo é sempre este, é uma linha do tempo bem clara. Tudo começa com um evento no mundo real, o fato gerador. Aí vem o procedimento administrativo do lançamento que formaliza e dá um rosto para aquela obrigação. Em seguida, o contribuinte é notificado oficialmente. E a partir daí, pronto, existe uma dívida oficial, líquida, certa e que pode ser exigida pelo Estado. E isso nos leva a uma reflexão final. Todo esse processo, com suas regras, etapas e princípios, não é mera burocracia. É o que garante que a cobrança de impostos não seja algo arbitrário feito de qualquer jeito. É o mecanismo que equilibra o poder que o Estado tem de arrecadar com o direito do cidadão à segurança e à previsibilidade. No fundo, a forma como uma dívida fiscal é criada diz muito sobre a relação que existe entre o cidadão e o Estado. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima.